Fim do ano tá chegando, isso significa presente de Natal, isso significa que vai ter gente com quests embaixo da árvore de Natal. Você talvez encheu o saco da sua esposa, do seu marido, do seu cunhado, sei que mais, padrinho, madrinha, para dar um quest de Natal. De repente, você tá precisando agora de alguém que conhece bem essa plataforma e que vai te dizer, olha só, fulaninho, esses são os 3 jogos que você não pode deixar de baixar. Esses eu garanto que são bons. Você vai fazer amizades, você vai se divertir, você vai mexer mais no seu corpo. É interessante como jogar videogame, pra mim, é uma experiência bem diferente do que pra muita gente. Pra mim, jogar videogame é ficar assim, tá entendendo? E tem um jogo aqui nessa lista que realmente você fica suado, mano. 3 jogos obrigatórios pro seu MetaQuest. E sim, quase tudo que eu costumo postar aqui no meu canal tá rodando nativamente no Quest. Quando isso não for o caso, eu vou tentar lembrar de colocar um letreiro dizendo isso aqui tá rodando no meu PC aqui. Eu tenho um PC gamer, que ele é bem bom, ele roda VR, e tem alguns jogos que eu me dou ao trabalho de fazer a conexão entre o PC e o Quest funcionar. E, da forma como eu falo, parece que é um incrível sacrifício, um negócio muito complicado, não é. Tem o aplicativo Steam Link oficial na lojinha do Quest, você só baixa ele e tal. É porque eu acho meio chato ter que depender de um outro aparelho, tá entendendo? Eu gosto mais, quando possível, eu prefiro as experiências nativas. E eu vou recomendar aqui experiências nativas para esse vídeo. Começando aqui com um que eu chamei de jogo, mas na verdade não é um jogo, é uma rede social, por mais incrível que pareça. Talvez a última rede realmente social nesse planeta, eu não sei. Eu estou falando de VR Chat, ou VR Chat, que inclusive ele já existe em celulares, embora numa versão tão quebrada que eu experimentei rapidamente e pensei, isso aqui na verdade é uma propaganda negativa para o serviço. O VR Chat, ele é, sabe Ready Player One, jogador número 1, o Oasis, aquele mundo virtual onde as pessoas, no livro ele expande muito mais, o Ernest Cline, o autor, expande muito mais, mas as pessoas trabalham no Oasis, estudam no Oasis, fazem amizades, se relacionam, se casam, se divorciam, compram propriedades, etc e tal. É tipo um Second Life, mas de realidade virtual e que deu um pouco mais certo do que o Second Life. Ele tem vários mundos, que é basicamente a nomenclatura que eles usam para salas, ou seja, várias experiências diferentes. Você pode clonar qualquer sala que você quiser. Então, se você entrou no mundo, você adorou o mundo, você cria ali um clone daquele mundo agora, imediatamente, só com você ou só com seus amigos. Você pode setar aquilo para ser o seu home. Ou seja, toda vez que você entra no jogo, você tá naquele mundo. Então, eu tive uma fase que eu tinha uma mansão gigante, que toda vez que eu logava, eu tava naquela mansão. Um mundo que eu gosto muito lá, que é o Grapple Island, que é um playground onde você tem ganchos nas mãos, e você fica se balançando de um lado para o outro. Eu sempre adorei esse tipo de coisa, já fiz vídeo, inclusive, sobre os meus jogos favoritos de gancho. E eu vou te falar, eu já experimentei de todo tipo de simulação disso, de Homem-Aranha. De você ficar se balançando, usando ganchos que saem da mão, ou teia, o jogo clássico do Homem-Aranha do PS2. Boa parte da diversão daquele jogo, e de todos os jogos subsequentes do personagem, é isso, é ficar se balançando, é entender o momento e a física, a dinâmica e o arco, e quando você solta e quando você pega. Fazer isso em realidade virtual é incrível, a sensação de velocidade. Mano, se você achava, eu vou simplificar, tá? Se você gostava dessa mecânica de ficar se balançando entre os prédios nos jogos do Homem-Aranha, é matematicamente impossível você não ficar viciado em Grapple Island como eu acabei ficando. E não é um jogo, é um playground, você fica se balançando com os amigos ou sozinho, é muito divertido. Tem karaokê na realidade virtual que é surpreendentemente divertido. Tem bar, tem igreja, tem estúdio de podcast, onde você pode gravar um podcast usando o equipamento virtual de dentro do VR Chat, inclusive é muito louco. Tem muitas experiências doidas, tem muito brasileiro, tem muita coisa legal. Ele é grátis, então é um mundo inteiro para se explorar. E como a comunidade fica criando um monte de coisa, e avatares, e experiências e mundos, se você passa tipo um mês sem visitar o VR Chat, quando você volta tem tanta coisa nova que é impressionante. Sempre tem um motivo para retornar para lá. Sejam os mundos que você adora, sejam esses mundos novos que aparecem o tempo inteiro. Experiências interativas que são mais como um filme interativo. É coisa louca, cara, é realmente louco. É outra parada. Realmente não dá para comparar com videogame. Tem uma experiência que é uma experiência narrativa em que você encolhe e entra por uma televisão e é como se fosse um sonho de uma criança, onde os brinquedinhos que ela brinca são objetos gigantes no sonho dela que ela entrou pela televisão. É coisa louca, bicho, é coisa de louco, tô falando. Muito doido. Além do VR Chat, que é muito divertido, eu recomendo fortemente, você nem precisa que eu fale, né? Forefront, que é efetivamente Battlefield em VR. Como eu mencionei no meu vídeo sobre o jogo, as empresas AAA, as grandes empresas, elas não focam tanto no VR quanto eu acho que elas deveriam. O que é um grande erro, porque essa busca incessante por gráficos ultra realistas não torna o gamer satisfeito.
O que eu mais vejo é a gente brigando nas redes sociais, pegando print de um jogo numa plataforma, mostrando o outro e apontando as supostas falhas entre os dois. Eu bato o olho e fico, mano, a vantagem de jogar VR é que você tá tão feliz com a imersão que você tá vendo que não sobra tempo nem energia pra ficar. Mas aquela textura não tá com a melhor resolução que poderia ter, mas essa contagem de polígonos tá um pouco mais baixa. Eu não consigo ver o carrapato no saco do Kratos quando eu jogo a câmera para esse lado. Você pode perceber, o jogador de VR, ele tá consumindo um gráfico que é menos detalhado, menos polido, e ele tá mais feliz, ele tá se sentindo dentro do mundo do jogo, enquanto vocês estão só vendo animações bonitinhas na tela e estão achando que não tá suficiente ainda. Faz todo sentido, na verdade, faz todo sentido. Dá pra fazer uma tese de doutorado. Tese não, doutorado é outra parada. Dá pra fazer uma tese de mestrado, eu não sei se mestrado é tese. Dá pra escrever uma tese inteira sobre isso, mas é parte do motivo pelo qual o jogador médio de VR, tu não vê o jogador médio de VR com raiva, revoltado. Já percebeu isso? Eu transito em muitas bolhas gamers na internet, e não é de hoje, tem literalmente mais de 20 anos. E o jogador de VR é o jogador mais satisfeito que você vai ver. Eu tô falando, ó, o jogador de VR é tipicamente o jogador mais satisfeito. Ele não tá reclamando, comparando que o gráfico não sei o que, não sei o que. Geralmente o cara tá felizão, as experiências são eufóricas demais. Então, a energia, o que eu quero dizer, do criador de conteúdo, do jogador médio de VR, é mais de empolgação do que de reclamação. Isso é massa. Eu já reclamo demais, eu não preciso que os jogos sejam um motivo a mais pra eu estar reclamando. Enfim, como eu estava dizendo, a gente não tem um Battlefield em VR, mas temos Forefront, que é muito, muito, muito divertido mesmo. O Forefront, ele foi um jogo que eu estava esperando desde que eu vi o trailer, e eu estava muito ansioso. Eu sempre adorei simulação de combate online com os amigos, desde o tempo do Counter-Strike, passando por vários outros jogos daí pelo meio, e em VR, com veículos, em mapas grandes, com servidor BR, com ping baixo. Eu tô em Fortaleza nesse momento, é ping baixo, e dá pra jogar com gringo se você quiser, dá pra jogar com BR, salas lotadas, cooperação, o pessoal, eu preciso de um médico aqui, socorro médico, não, preciso de um engenheiro para consertar aqui esse helicóptero, esse tanque, o pessoal dando carona um pros outros, o senso de cooperação, de coordenação, usando as mãos para apontar para as coisas, né? Você pode ouvir outros bonequinhos quando você está perto deles, então você fica provocando os inimigos, você ouve os inimigos chegando e fica em silêncio com os outros colegas. Tem um sistema de progressão onde você faz upgrade das armas e dos equipamentos e Nossa, cara, é fantástico, é fantástico. A única falha desse jogo, até o momento, é porque os controles dos helicópteros, eles perderam a oportunidade de fazer controle realista, em que você fica segurando mancha e aquela alavanca de velocidade. Em vez disso, você controla o helicóptero, e apenas o helicóptero, os helicópteros, né, porque tem dois, o helicóptero de transporte e o helicóptero de ataque. Você os controla com os analógicos. O controle é bem parecido com um drone FPV. Então, quando você muda a visão de dentro dos helicópteros de primeira pessoa para terceira pessoa, controla dessa forma, funciona muito bem. E controlar helicóptero em terceira pessoa é o padrão para alguém que gosta de Battlefield de qualquer maneira, então tá tudo certo. O jogo é fantástico, já se tornou um padrão. Terminar as aulas do dia, botar o visor, colocar o fone de ouvido, logo no servidor, entro e geralmente eu já conheço boa parte dos brothers, porque isso que é legal, é uma comunidade relativamente pequena, mano. Então tá lá o Renan, tá lá o Léo, o Zeca. É muito da hora entrar no jogo e dar uma olhada. Você ouve as vozes no rádio dos brothers, você reconhece os brothers pela voz. É fantástico, é absolutamente fantástico. Eu não tenho palavras para descrever o quanto esse jogo vale a pena. Deixa eu resumir, tá? Se o Quest só tivesse esse jogo, ele ainda seria o meu console que eu mais jogo. Nossa senhora, eu sempre quis esse tipo de jogo. Então, eu fico pensando, quando os gráficos disso aí ficarem ainda mais desenvolvidos, quando a gente tiver empresas AAA investindo o talento e o dinheiro que eles têm para gastar nessa plataforma e a gente começar a ver o real potencial né, assim que a gente desenvolve os consoles, mano, ver o primeiro jogo a ser lançado e ver o último jogo a ser lançado na plataforma. Interesse, atenção, desenvolvimento, né, dinheiro das empresas, das grandes marcas, é o que faz essas coisas acontecer, a verdade é essa. Então, eu almejo por um dia, quando a galera vai perceber que, tipo, você consegue se empolgar para um PS6? Um PS7, o que ele tem pra te oferecer? Agora, um Quest 5, eu fico pensando, caralho, maluco, tem chão pra andar ainda. A gente tá no momento Super Nintendo do VR, tá entendendo? Nintendinho, e aí, só do Nintendinho pro Super Nintendo é onde a gente tá ainda, tá entendendo? Se essa metáfora aí faz sentido. Mas enfim, Forefront, cara, Forefront é muito bom. E, finalmente, o jogo que eu tenho que recomendar aqui é um que eu falei relativamente pouco aqui no canal, mas tá precisando de um vídeo dedicado a ele. Dungeons of Eternity. Você gostava de Diablo quando você era... Dungeons of Eternity é Diablo em realidade virtual. O que você acha disso? Diablo em realidade virtual. E é um mix interessantíssimo de ficção científica com fantasia medieval, que é bastante diferente, bastante interessante, em Dungeons of Eternity. Você e outros 3 amigos, ou você sozinho, se você
não quiser se divertir mais, você explora um planeta chamado Eternity. Então os Dungeons of Eternity são as masmorras, as catacumbas de Eternity, esse planeta. Vocês são exploradores espaciais que estão explorando um planeta que existe no mundo. É um planeta que é um mundo de fantasia medieval, né? Então você tem um sistema de progressão com armas e roupa, que você troca de roupa e é visível essa mudança, né? Você vê os outros personagens com roupas legais. Tem muita variedade de arma, mas muita mesmo, é ridículo o negócio. Você joga com vários amigos todo dia e parece que todo dia alguém destrava uma arma nova que você nunca tinha visto. E porque as armas têm várias variações. Tem a arma que causa um poder explosivo, tem a arma que congela, tem a arma que causa dano por envenenamento. Então você pode ter a espada que envenena, o arco e flecha que congela e várias variações disso. Tem umas faquinhas, tem besta, tem um bastão mágico, vários bastões mágicos, várias mágicas diferentes. Eu peguei um bastão mágico que é uma Gravity Gun, que eu uso ela, aí ele sai um raio, pega o bicho e fica batendo no bicho das paredes, batendo contra os outros. Os bichos que te atacam, você pode desmembrá-los, né? Bicho, é Diablo em realidade virtual. Tá entendendo? O sistema de parry, ou seja, o cara tá vindo pra te atacar. Você tem que virar a sua lâmina, se você tá com uma espada, por exemplo, no ângulo certo, do jeito certo. Então, é o combate de realidade virtual mais realista que eu já joguei. Tem outros jogos que eu ouço sendo muito elogiados também, é porque eu não joguei esses aí. Mas esse é divertidíssimo. E o elemento de explorar a catacumba com os seus amigos, tem um monte de item diferente, poção de invisibilidade, poção de força, tem os itens de cura, cara, tem muita variedade. É Diablo em realidade. Eu já mencionei que é Diablo em realidade virtual. Tem luta com boss, tem modos diferentes de jogo, é muita coisa. Tem modo de progressão, como eu falei, muita variedade de armas. É fantástico. É um jogo que realmente vale a pena. Esse requer um pouco mais de espaço, porque o dano que você causa com as armas é proporcional ao impacto que você está tentando fazer no mundo real. Então, por exemplo, se você pega uma espada e você bate no barril fraquinho, ele não quebra. Você tem que bater com força. Se você joga a parada na parede fraquinho, ele só bate e cai. Se você joga com força, ele crava na parede. Então você tá jogando e realmente, tá entendendo? Brigando com o vento dentro do seu quarto, da sua sala. Então você precisa de um pouquinho mais de espaço pra isso, a menos que você não se incomode de jogar meio T-Rex, tá ligado? Com o bracinho aqui, ó. Cara, é Diablo. Eu mencionei que é Diablo em realidade virtual. Até na questão de que vários inimigos têm um palette swap, ou seja, eles mudam de cor pra representar que essa é a versão mais forte daquele inimigo. Tem momentos verdadeiramente assustadores nesse jogo. Não tô exagerando. Eu repito, isso não é exagero. É assustador. Quem jogou VR entende o que eu tô falando. Entende o senso de... É quase visceral quando uma criatura na realidade virtual tá do teu lado e você sente a presença de algo ameaçador do teu lado. É o cérebro lagarto que ativa. Você sente os pelinhos aqui atrás do pescoço levantando. Você fisicamente vai pro outro lado. É totalmente diferente de levar um susto num jogo convencional ou num filme de terror. Confie em mim. Diablo em realidade virtual. Eu não deveria ter que falar mais nada. Diablo foi um dos primeiros jogos que eu joguei na internet. A propósito. É muito memorável. Enfim, tem 3 jogos, quer dizer, 2 jogos e uma rede social que você deve experimentar no seu Quest. O meu nome é Easy Nobre em tudo que você possa imaginar, então se você esbarrar comigo lá, diga Easy, pô, te vi lá, vejo seu canal e tal. É sempre absolutamente fantástico e é uma recompensa muito legal esbarrar na realidade virtual com quem curte meu canal, porque a realidade virtual ela te dá um senso de presença maior. É muito doido. Tem imersão, certo? Realismo, imersão, e tem a presença. Presença é um termo que é um pouco mais preciso quando a gente descreve a experiência de VR, porque tu realmente sente presente. Quando eu recebo mensagens nos comentários aí de gente que eu esbarrei nos jogos, que acontece pra caramba no Forefront, né? Você vai se familiarizando. É como ir num bar, velho. É como chegar no bar e você vê, ó, o carinha lá, tá entendendo? É muito legal isso. E tem um senso maior de presença. Quando eu esbarro com essa galera nas redes sociais ou nos comentários aqui dos vídeos, tem uma sensação maior de, tipo, eu já estive fisicamente no mesmo lugar que esse cara. É diferente de outros jogos. Enfim. Se você gostou desse vídeo, quer mais? Deixa aí nos comentários, se manifesta. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.